Pensando num relatório onde eu tenho variáveis que possuem diferentes categorias. Então, digamos que eu tenho lá uma variável estado e eu quero apresentar os meus resultados não por cada estado, e sim por cada região do país. Ou seja, eu vou precisar juntar estados da região sul, sudeste, norte, nordeste, centro-oeste. Mas eu preciso perguntar isso para o meu respondente ou eu posso inferir a partir do estado? Então essa é uma questão que facilita bastante na hora da análise, no momento em que eu preciso agrupar esses dados para verificar em outro contexto. E aí pode ser, por exemplo, numa faixa etária, pode ser numa faixa de renda, pode ser em qualquer outra variável dentro do Sphinx, e que eu queira modificar um pouquinho a maneira com que eu vou trabalhar o meu dado. Isso no que tange as categorias. Então, para isso, eu preparei uma base onde eu tenho escalas de concordância. Mas esse procedimento que eu vou mostrar, ele se repete para todo e qualquer tipo de variável. Então, existe uma forma onde eu seleciono essa variável e na minha direita eu tenho uma opção de fornecer categorias. Para isso, eu vou clicar na engrenagem e então eu vou pedir para adicionar uma categoria. Então, vou juntar aqui as discordâncias e a concordância. Então, eu criei um item e vou arrastar aqui para cima. E vou criar uma outra categoria que se chama concordância. E para isso eu vou arrastar o concordo e o concordo totalmente. E aqui eu vou mudar um pouquinho a minha ordem também, porque eu quero que a minha concordância ela esteja depois da discordância. Então, eu apenas arrastei para cima e para baixo o agrupamento. Quando eu der um OK, ele vai refazer e aí ele ainda tem um formato um pouco diferente porque eu tenho marcado aqui o detalhar as categorias. Como eu refiz as minhas categorias de concordância e discordância, eu continuo tendo aqui um degradê para mostrar onde eu tenho o concordo e o concordo totalmente. Mas no caso eu quero apenas aquilo que eu agrupei, não quero esse detalhamento. Então eu vou desmarcar. Então agora eu tenho a discordância e a concordância sem o detalhamento que eu havia demonstrado antes. Para repetir esse mesmo agrupamento em uma outra variável, eu vou escolher essa variável, vou clicar em fornecer as categorias, vou clicar na engrenagem e o sistema ele vai reconhecer que eu tenho categorias semelhantes de uma outra variável já agrupado. Então ele vai propor para eu aplicar um grupo. Eu selecionei ele colocou já as categorias agrupadas, eu posso fazer uma modificação, são variáveis independentes, vou dar um OK, e para isso ele agrupou novamente e eu desmarco detalhar categorias. Então, aqui eu tenho uma forma de ter duas variáveis. Quando eu tenho um grupo de variáveis, é ainda mais simples, porque eu vou escolher o fornecer categorias novamente, clico na engrenagem, aplico o grupo semelhante ou crio um grupo do zero, não tem problema nenhum, dou um OK e peço para ele não detalhar e vou modificar as cores, porque agora eu tenho duas categorias apenas. E aí eu tenho essas duas distribuições, a discordância e a concordância, para cada uma das variáveis. Se eu fizer um cruzamento, ele também vai considerar esse mesmo agrupamento. Então, vou pedir para cruzar. E aí eu tenho, para as diferentes variáveis aqui, ao invés das minhas médias, eu quero a frequência. E agora eu tenho, para cada uma delas, essa variável distribuído em discordância e concordância apenas, e não em todas as divisões da escala. Então acaba que quando eu tenho uma avaliação, então, por exemplo, no NPS, que eu vou agrupar isso em detratores, passivos e promotores, isso acaba sendo uma ferramenta muito útil.
Além do que, nesta parte de agrupamento, quando eu tenho uma variável em que eu gostaria de não apresentar uma determinada categoria, e aqui eu vou escolher uma variável qualquer, que pode ser tempo de empresa, acrescentei ela, vou fornecer as categorias, eu posso excluir uma determinada categoria, significa que o software vai calcular o 100% em cima das respostas efetivas. Isto é uma coisa. A outra, eu pedi para ele ocultar uma determinada categoria. Significa que ela será levada em consideração no cálculo, por exemplo, do percentual ou no total, mas ela não vai ser apresentada. Então aqui eu posso ter um relatório que tem diferentes categorias, mas em alguns casos eu posso ter relatórios segmentados onde algumas categorias não são apresentadas. E isso não impactando no total ou na frequência que está sendo calculada. Então, dentro desse ambiente, existem diferentes formas de trabalhar as tabelas e os gráficos.